Boa noite. Muito obrigado a todos que nos assistem. Obrigado às pessoas que assistirão mais tarde a esta conferência. Conferência número 22 do temário de 50 conferências do curso Conhecimento de Si Mesmo. A meditação. Então, quando se fala em meditação, muitas pessoas vem a ideia da meditação popular, essa meditação vulgar, podemos dizer. Porém, aqui nós não vamos tratar dessa meditação corriqueira, essa que se conhece por meditação nas escolas pseudo-esotéricas, que na verdade essa meditação não serve para nada, não serve para este trabalho. Então, quem quer fazer mudanças no seu interior, mudanças reais, mudança radical, precisa aprender a meditar. Então, nós não vamos tratar da meditação superficial. Nós vamos aprender a meditar, aprender a fazer a meditação transcendental, uma meditação profunda. Que essa meditação sim serve para fazer mudanças, para provocar mudanças em nós. E essas mudanças aparecerão externamente devido à ausência do ego. Porque o ego é quem nos põe para agir, para tomar, para reagir de forma ríspida com uma pessoa, com um determinado assunto. Então, se elimina o ego, se elimina o defeito, o eu que provoca, que causa essa reação, a mudança será natural. Essa mudança se exterioriza, será naturalmente e não há incômodo interior. Nós não vamos sentir aquele incômodo, aquela molestação, como se diz, porque o eu que sente o incômodo foi eliminado. Então, aí ocorre a mudança. E essa mudança é uma mudança radical, uma mudança real, que acontece na ausência do eu, na ausência do ego. Então, a meditação, essa meditação transcendental serve para fazer essa mudança, para provocar essa mudança, a mudança interior verdadeira. Então, a meditação superficial, essa ensinada nas escolas pseudo-esotéricas, não serve para fazer essa mudança. Na verdade, é um relaxamento, algo para acalmar os defeitos. E acalmar é diferente de morrer. Se nós temos uma rixa com uma pessoa, por exemplo, um conflito, um mau relacionamento, algo que conflitou entre duas pessoas, uma pessoa reagiu com a outra, respondeu mal, insultou,
Depois, depois do evento, algum tempo depois, a pessoa se acalma, ela se tranquiliza, porque o eu se acalmou, entrou outro eu no uso da máquina humana, e aquele eu que insultou, que brigou com a pessoa, se acalmou. É como a sujeira de uma caixa d'água, quando se mexe a água, a sujeira flutua. A areia, terra, por exemplo. E quando a água fica quieta, ela se acalma, a sujeira senta. Assim é o defeito, os nossos defeitos psicológicos. Quando nós reagimos a uma pessoa, nós ficamos irados, ficamos com ciúme, ficamos com raiva. É porque o ego se agitou, a sujeira ficou pairando, ficou flutuando na nossa psique. Veio à superfície e a vida na superfície é a reação. O ego está lá, quieto, e quando ele é provocado, ele vem à superfície e nos faz reagir. E após algum tempo, nós nos acalmamos. Então, aquele ego novamente se acalma e se acomoda na nossa psique. Porém, ele se alimentou. Ele cresceu e não morreu. Então, acalmar não basta. Acalmar, na verdade, não serve para nada. Serve porque apenas a pessoa talvez não bateu, não matou, porém não eliminou o defeito, ele continua lá. Então, morrer é diferente de acalmar-se. E nesse caso, se acalma o defeito, se acalma, porém o ressentimento fica aquele peso. A pessoa fica com aquele peso na consciência. Porém, não tem a coragem de pedir desculpa para a pessoa. Porém, fica aquele ressentimento. E isso significa que o ego está vivo. O eu continua vivo. Então, este tema vai nos mostrar como nós vamos trabalhar sobre nós para eliminar o defeito de fato e liberar a essência. Liberar a essência que está presa nesse defeito. Todo defeito, todo eu, ele leva dentro de si uma parte da nossa essência, uma parte maior ou menor, segundo a robustez desse defeito. Quando nós reagimos, na verdade, quem reagiu foi um defeito lá dentro de nós, através dos nossos centros, através da fala insultou. O defeito usa os nossos centros para reagir. Então ele usa a fala para insultar, usa o centro intelectual, fica trabalhando, fica pensando, sente a raiva no centro emocional, o ciúme. Então, em uma cena de conflito, em um conflito, entram em ação muitos defeitos. Quando um defeito reage, quando nós temos aquilo que se diz explosão de ira, entram em ação muitos defeitos. Entram
eus de ciúme, de raiva, de ódio, de vontade de até matar a pessoa. O eu assassino. Então, esses eus, eles todos trabalham em conluio, podemos dizer. Eles trabalham associados, reagem, cada um à sua forma. O eu dos ciúmes, que é quando alguém sente ciúme de alguém, por exemplo, um casal sente ciúme um do outro, a pessoa aí está se querendo ser dona da outra pessoa. Então, se a pessoa sente esse ciúme, vem aí eus de raiva, de ódio, vontade de matar, e muitas vezes acontece, chega a esse ponto. Por esses tempos tem acontecido muitos feminicídios de homens que matam aquela pessoa que diziam que amavam. Porém, é o eu dos ciúmes que se sente dono da pessoa e quer que a pessoa faça o que ela quer. Não dá a liberdade para a pessoa. A pessoa não tem livre-arbítrio. Ela impede o livre-arbítrio da pessoa. Na verdade, se nós eliminamos o defeito dos ciúmes, se nós observamos, nós vamos eliminar o defeito dos ciúmes, é preciso refletir sobre ele, ver de onde ele surge, para eliminar o defeito que quer ser dono da pessoa. Então, quando alguém elimina o defeito do ciúme, ele está liberando a pessoa para a pessoa tomar as suas atitudes, o seu livre-arbítrio de agir como queira. E também nós estamos nos liberando desse defeito. Esse trabalho de conhecimento de si mesmo também se chama liberação. Então, é liberar-se dos defeitos. Não ser escravos, deixar de ser escravo dos defeitos psicológicos. Então, a meditação, nós vamos encontrar o material para a meditação, nós vamos retirar da vida prática. É na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós vamos retirar o material para meditação, para meditar. Porque geralmente, naturalmente, habitualmente, uma pessoa reage automaticamente diante de uma circunstância, diante de qualquer... uma pessoa diz uma palavra que ela não gostou, ela reage mecanicamente. Quer dizer, se identificou com o conflito, com aquela pessoa, com o evento. Se identificou. Então, o importante, quando nós chegamos a esses estudos e compreendemos que queremos fazer uma mudança, que precisamos fazer essa mudança, que esse é o objetivo da nossa existência, fazer a mudança real, mudança profunda na minha psique. Quando nós compreendemos isso, nós devemos inverter
a nossa reação diante de qualquer evento. Por exemplo, de qualquer conflito. Um conflito entre casais, entre colegas de trabalho, na rua, no trânsito. Inverter a reação. Não se identificar com o problema, com o conflito, com a pessoa. E sim voltar para dentro de si e ver o que está reagindo. O que está acontecendo dentro da minha psique? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Por que eu estou pensando? Por que eu estou sentindo? E então aí se vai tirar proveito das situações, das circunstâncias. Quando se inverte a forma de ver as circunstâncias, de ver os problemas, os conflitos, se pode tirar resultados positivos. Porque aí nós vamos nos autodescobrir. O autodescobrimento. Nós vamos poder perceber que defeito está entrando em ação, está querendo entrar em ação. Porque o sentido da autoobservação está ativo. Esse sentido depende de nós usar esse sentido para que ele vá se ativando, porque ele está em todos nós, esse sentido está atrofiado, o sentido da autoobservação. E na medida que nós vamos usando, ele vai se desenvolvendo, vai se ativando. E nós vamos vendo mais e mais detalhes que acontecem, que ocorrem dentro de nós, reações mais e mais detalhadas. E é no dia a dia, são nos eventos. Nós chamamos isso de ginásio psicológico, porque é na vida, é no dia a dia, é na vida prática que vai surgir, ou que vão surgir os defeitos, que vão aparecer, que vão reagir lá do fundo da nossa psique, vão vir à superfície. E aí nós vamos poder ver, se nós estivermos atentos para o nosso interior, se não nos identificar com o problema, com a pessoa, com o evento, nós vamos poder observar o que está acontecendo dentro de nós. E assim poder ir trabalhando, poder ir eliminando esse defeito. Então, aquilo que se consegue eliminar na hora, no momento, se trabalha no momento. E depois, mais tarde, vai se fazer então a meditação reflexiva para ver que detalhes mais detalhados, ver quais defeitos entrar em ação com maior detalhe e então pedir a morte, ir pedindo a morte desses defeitos. Então, o campo de trabalho, o local de trabalho é a vida prática, porque é ali que os defeitos vão surgir. Eles vão mostrar as unhas, como se diz, vão mostrar as garras, vão mostrar a cabeça. Então, a nossa psique, ela pode estar calma, podemos ser calmos, mas quando alguém pisa no nosso calo, como se diz popularmente, a pessoa reage.
reage com violência, porque foi ferida, porque o ego, o eu, determinado eu, dentro da psique que estava calmo, que estava acomodado no fundo da psique, foi ferido. Então ele vem à tona. E isso pode ser visto se nós estamos atentos e compreendemos que temos defeitos psicológicos e que queremos mudar. Então, nós não podemos, não devemos ver os eventos da vida como algo prejudicial. Tudo é material psicológico. Tudo é material para reflexão, para meditação. Porque os problemas acontecem e os problemas são da vida. Tudo acontece porque acontece. Esses problemas, conflitos, desacertos, negócios que não dá certo exatamente como se quer, tudo isso é da vida. Isso vai continuar acontecendo. Então, é nesses eventos, nesses acontecimentos que nós vamos retirar o material para fazer a meditação, para fazer essa mudança. Então, quando nós nos identificamos, nós sentimos um sabor vida, é o sabor, a satisfação. Por exemplo, quando nós entramos em conflito e insultamos a pessoa, dizemos a verdade, como se diz, jogamos os podres, tiramos os podres para fora e dizemos para a pessoa. Então aí a pessoa se sente aliviada, porque desabafou com a pessoa. Então a pessoa se sente aliviada. Esse é o sabor vida, é o sabor inferior, é o sabor do ego, a satisfação de ter vencido, de ter talvez tido razão. Porém, se nós estivermos atentos e for trabalhar os defeitos psicológicos, não nos identificar com o evento, com o conflito, nós trabalhando o defeito, o nosso defeito psicológico, nós vamos sentir um outro tipo de sabor, que é o sabor trabalho, o sabor, aquela vitória, sentir-se realmente vitorioso, porque venceu a si mesmo. Que nós devemos vencer a nós mesmos, não vencer outras pessoas. Precisamos vencer a nós mesmos, precisamos dominar a nós mesmos. Então, o fato de nos não identificar, não nos deixar levar e insultar, trabalhar dentro de nós. Nós vamos sentir um alívio. Esse é o sabor trabalho. O sabor que nos dá, que nos libera dessa escravidão de que alguém disse tal coisa, eu tenho que insultar, eu tenho que reagir violentamente. Não é assim. Se nós compreendemos que não é assim, nós vamos observar o nosso interior e vamos trabalhar o nosso interior. E a pessoa é livre para fazer o que ela quiser. Temos um limite. Nós vamos até esse limite. Dali para lá é com a pessoa. Se ela quiser fazer o trabalho também,
Se ela souber, ela que faça. E se não, nós vamos até ali. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e não pelos atos da pessoa. Então, nós vamos sentir esse sabor trabalho, essa satisfação de ter trabalhado sobre nós, de ter eliminado algum defeito. E não sentir aquela satisfação por ter dito tal e tal coisa para fulano que merecia ouvir, talvez, se pense assim. Então, o sabor vida é o sabor do ego, o sabor, a satisfação de ter vencido egoicamente. E o sabor trabalho é a satisfação de ter vencido a si mesmo, vencido o nosso ego, o nosso defeito. E isso só pode ser feito se nós não nos identificamos com o conflito, com a pessoa naquele momento. Se nós estivermos atentos, se nós conhecemos esse trabalho de morte psicológica, eliminação dos defeitos, se nós conhecemos um evento, qualquer evento desagradável, é uma grande oportunidade para nós fazer esse trabalho. O evento, quanto mais desagradável o evento, maior será o trabalho que se pode fazer sobre nós. Agora, se nós não fizermos esse trabalho, quanto maior o evento, pior será para nós, porque os defeitos vão se robustecer mais e mais. Então, o importante não é o evento, o importante não é o que aconteceu. O importante é como nós reagimos diante desse evento. Isso é importante para nós, que nós assim podemos fazer um trabalho sobre nós, de eliminação do defeito. E esse defeito só veio à superfície porque teve a oportunidade, porque alguém nos provocou, alguém disse alguma coisa que então dentro de nós reagiu. E essa foi a oportunidade para nós ver esse defeito. E assim pedir à nossa Mãe Divina que mate esse defeito. Se não fosse a circunstância, o defeito continuaria lá quietinho dentro de nós e nós não íamos ver e não íamos poder matar. Então, as circunstâncias são as circunstâncias desagradáveis são as que maior oportunidade nós temos para crescer, para eliminar defeitos e resgatar a nossa essência. Porque nesse defeito, em todos, está a essência, uma parte da nossa essência presa. E é preciso destruir o defeito, preciso desintegrar o defeito para resgatar essa essência. E quem desintegra o defeito é a nossa Mãe Divina Kundalini. Porém, nós temos que ver e temos que reconhecer que é um defeito que está reagindo, que está agindo, e pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. E a Mãe Divina, então, vai matar o defeito. A nossa Mãe Divina tem uma espada, e é com essa espada que ela vai ferir esse defeito de morte. E ele vai morrer, vai desintegrar, e a essência liberada, essa essência vai voltar
ao ponto de partida, que é os 3%. Toda a essência vai voltando, vai se juntando a esses 3% e vai aumentando. Então, este tema, esta forma de trabalhar é uma forma de provocar uma mudança verdadeira, uma mudança real na nossa psique. Porque os defeitos, esta lua negra é só uma demonstração dos defeitos psicológicos. Nossa aura está, esses efeitos flutuam na nossa aura, em volta de nós, em toda a nossa volta. Então, os defeitos estão em volta do nosso corpo físico. Eles estão dentro da nossa psique, estão submersos na nossa psique. E muitas vezes, nós, muito calmos, não percebemos o defeito. Então, a oportunidade para perceber o defeito é diante de circunstâncias. Diante das circunstâncias dos acontecimentos da vida prática, que nós vamos poder perceber os defeitos. Porque quando está tudo tranquilo, quando está tudo calmo, não temos oportunidade de eliminar nada. Então, por exemplo, um spa, um retiro, a pessoa está cansada, estressada. São os defeitos que nos cansam, que gastam a nossa energia indevidamente e nos estressam. São os nossos defeitos que nos desgastam. Quando nós nos incomodamos com alguém, com alguma situação, com circunstâncias, que nós nos incomodamos, os defeitos que estão se incomodando estão gastando a nossa energia. Então nós ficamos cansados, desgastados, estressados. Então, ir a um spa, ir a um retiro, sei lá, fazer um passeio na natureza, acalma. A pessoa melhora externamente, porque os defeitos se acalmaram, entraram outros em ação. A pessoa vai numa festa, num baile, ela dança, pula, se diverte. Os defeitos se acalmaram, aqueles defeitos do estresse, do cansaço. Porém, eles não foram eliminados. Então, um spa, um relaxamento, um retiro, em alguma chácara, alguma natureza, caminhar na natureza, enfim, não é eliminar defeitos. O defeito continua vivo dentro de nós, apenas ele se acalmou. Então, é necessário eliminar, é necessário destruir o defeito para resgatar a essência que ele carrega presa dentro dele. Então a pessoa vai para o spa, vai para o retiro, volta na segunda-feira, está calmo, feliz, até contando para as outras pessoas que valeu a pena. Porém, aí começa a semana de novo, começa a trabalhar, começa o desgaste, a pessoa novamente vai se cansando, vai estressando. Por quê? Os efeitos que tinham se acalmado voltam à superfície, se agitam novamente. É como a caixa d'água. Se remexe a sujeira
essa sujeira fica flutuando. Então, os defeitos voltam a flutuar na nossa psique e nos desgastar, nos estressar. Então, é necessário eliminar o defeito e não apenas acalmá-lo, trocar de lugar. É preciso eliminar o defeito. E é com a prática da meditação reflexiva que nós vamos poder eliminar defeito. Não é num retiro, não é num spa, não é em qualquer outra coisa. É numa prática de reflexão, meditação reflexiva, que nós vamos poder eliminar defeito. Então, a prática de meditação reflexiva se faz sempre que se tenha oportunidade. Todos os dias devemos refletir sobre os eventos, sobre os conflitos, sobre o que aconteceu durante o dia que nos incomodou. Aquele conflito, aquela conversa que houve entre duas pessoas ou mais, houve um conflito. Então, isso nós devemos levar à reflexão no final do dia, antes de dormir. Reconstruir a cena, reconstruir o evento onde aconteceu. E então, com calma, com mais tempo, nós vamos poder analisar quais defeitos entraram em ação naquela cena, naquele evento, naquele conflito. E nós, vendo que entraram em ação defeitos de ira, de ciúme, de má vontade, então nós vamos relacionar, vamos fazer uma relação dessas manifestações. Vamos anotar. Tive ciúme. Por que tive ciúme? Vou refletir. Por que tive ciúme? Tive ira. Preguiça. Má vontade. Então, em uma cena, em um conflito, entram em cena vários defeitos psicológicos, detalhes de vários defeitos psicológicos. Talvez luxúria, interesses, diversos tipos de interesses, talvez interesse sexual. E então acarreta tudo isso. Se nós não observar, nós não vamos sentir, não vamos perceber que houve ciúme, que houve ira, que houve preguiça, que houve má vontade, que houve luxúria, interesse. Quais eram os nossos interesses diante daquele conflito, daquele mal entendimento? Então, na reflexão, no momento da reflexão, nós vamos poder calmamente reconstruir, vamos reconstruir a cena, reconstruir aquele evento e vamos perceber o que entrou em ação, que defeito entrou em ação. E quanto mais se trabalha, mais detalhes, mais diminutos vai se perceber
na medida em que nós vamos trabalhando, nós vamos percebendo detalhes cada vez mais pequenos dos defeitos. E então, quando se percebe, quando se encontrou, se percebeu através da reflexão que teve ciúme, se pede à Mãe Divina, mata o ciúme, mata o ciúme. E a Mãe Divina vai matar o ciúme, vai matar a ira, a preguiça, a luxúria, os interesses. E vamos perceber que em outros eventos esses defeitos já vão enfraquecendo, vão perdendo força e já não são tão fortes as reações. Então nós vamos fazer uma reflexão e vamos julgar esse defeito. Vamos julgar esse eu, o eu dos ciúmes, porque é um eu que tem ciúmes. Então nós vamos julgar o eu dos ciúmes, vamos julgar a nós. Não vamos culpar a outra pessoa. Não vamos nos desculpar. Nós vamos julgar com vara de ferro. A nós. A outra pessoa, não. Porque a outra pessoa tem o livre-arbítrio de fazer o que ela quiser. E nós vamos julgar a nós. Se a pessoa conhece o trabalho, a obrigação será dela fazer o trabalho e não nós. Nós vamos julgar a nós. E não vamos julgar a outra pessoa. Então vamos observar e vamos ver os detalhes que entraram em ação. Por que eu senti tal interesse? Por que eu senti ira? Talvez foi por luxúria, por ciúme. A luxúria leva ao ciúme. O medo. Então, todos os defeitos reagem por medo. O medo é algo assim que reage dentro de nós, tem origem em algum defeito, em algum outro defeito. A pessoa irada, que reage violentamente diante de qualquer coisa, é porque ela tem muito medo. Então, o medo faz com que ela reaja para se defender de qualquer coisa, qualquer defeito, qualquer reação. A pessoa, se ela reage com violência, é porque ela tem medo. Que ela tem medo de alguém, talvez, descobrir algo sobre ela. E quando alguém reage conosco, diante de qualquer circunstância, essa pessoa precisa que nós reaja também. Ela precisa, o eu dessa pessoa precisa que nós reaja violentamente também, que é para ela ter razão. Para o eu dela ter razão. Então, se nós reagimos de forma tranquila, de forma serena, ela fica desarmada. A outra pessoa, o eu da outra pessoa fica desarmado. Porque o que ele quer é que nós reajamos violentamente também para ele ter razão. Então, se nós reagimos
com serenidade diante de um conflito, a pessoa fica até sem jeito. Porque ela precisa, ela quer, na verdade, o eu dela quer que nós reaja com violência. Talvez para ter uma desculpa para, quem sabe, puxar o gatilho. Quem sabe dar um soco, uma facada, que acontece em muitas brigas, muitos conflitos. E então a pessoa precisa que alguém reaja, precisa que o outro reaja para ela agir mais violentamente e cometer talvez um crime. Então nós vamos fazer essa reflexão e vamos refletir sobre o que aconteceu dentro de nós. Em todos os eventos, em todas as circunstâncias do nosso dia. Nós vamos fazer essa reflexão. E vamos pedir a morte, vamos pedindo a morte para esses detalhes que nós conseguimos identificar que entraram em ação nesse conflito. Então, para fazer essa prática, é necessário que nós tenha um lugar tranquilo. Pode ser sentado, devemos anotar em algum papel, ir anotando aquilo que nós nos recordamos que reagiu. Vamos fazendo uma lista e vamos detalhando essa lista. Vamos anotando e detalhando essa lista. Então é necessário um lugar tranquilo, onde ninguém perturbe, onde ninguém interrompa. E assim meditar sobre o que aconteceu, sobre a nossa reação, por que reagimos assim, por que reagimos assado. Então, nesse lugar tranquilo, nós vamos fazer vamos pedir ajuda ao nosso pai e à nossa mãe. Ajuda para fazer essa meditação. O pai nos vai dar a sabedoria e a mãe vai nos assistir com o trabalho de eliminação do defeito. Então nós vamos pedir ajuda ao pai e à mãe. Vamos fazer as conjurações. Fazer as conjurações e o círculo mágico. E vamos então começar a reconstruir a cena, sem culpar os demais, sem culpar a ninguém. Observar a mim, porque eu vou julgar a mim. Eu posso fazer mudança em mim, a outra pessoa eu não posso. Então vou culpar a mim, não vou culpar a outra pessoa. Vou cobrar de mim os erros que eu cometi, sem justificar, sem evasiva, sem dizer, também ele mereceu. Não, aí já perdemos o trabalho, porque nós vamos julgar a nós, não vamos julgar a ele, não vamos justificar que ele teve culpa. Também ele me fez isso, eu tive que reagir. Não. Eu vou observar, vou refletir sobre o que eu fiz, sobre a minha reação. Por que eu reagi dessa ou daquela forma? Então eu vou fazer as conjurações, pedir ajuda ao pai e à mãe.
vou sentar em pé, do jeito que quiser, e vou refletir sobre o evento. Vou reconstruir a cena. Vou detalhar essa cena. É como colocar na mesa, como escolher feijão. Vamos espalhar na mesa para observar, para ver o que presta e o que não presta. Então, nós vamos refletir sobre a nossa atitude, sobre a nossa atuação, as nossas reações diante do evento, sem culpar os demais, sem julgar os demais, sem nos desculpar, nos justificar. Porque nós vamos procurar defeitos em nós. Vamos ver que defeitos entraram em ação. E quando nós vamos compreendendo esse defeito, vamos identificando esses detalhes, nós vamos pedindo à Mãe Divina: mate esse defeito, mate esse ciúme, mate essa preguiça, essa má vontade que senti naquele momento. Porque vai perceber, se nós fizermos uma reflexão, se a nossa essência está ativa, nós vamos perceber a má vontade, vamos perceber o ciúme que entrou em ação lá. E vamos pedindo a morte, e a Mãe Divina vai matando, vai diminuindo a força. Não se elimina um defeito, um defeito grande não se elimina em apenas um trabalho. Ele enfraquece. Em outra oportunidade, vamos de novo trabalhar e ele vai enfraquecer. Vai enfraquecendo. Porque não se alimentou, que nós não nos identificamos com o defeito. Então ele não se alimentou e ele vai morrendo. A Mãe Divina vai matando. E assim, essa mudança ocorre na nossa psique naturalmente. Já não, com o tempo, já não vamos reagir como reagíamos anteriormente. Nós vamos ver que nós, já no momento, vamos trabalhando esses defeitos. No momento em que os eventos, os conflitos vão acontecendo, já vai se trabalhando. E aquilo que não se conseguiu perceber lá na hora do evento, vamos descobrir na reflexão. E então vai cada vez percebendo mais detalhes dos defeitos. E assim vai eliminando, essa mudança vai ocorrendo, essa mudança interior vai ocorrendo. Então as nossas células recebem um alimento, uma carga positiva. As nossas células do nosso corpo, quando nós eliminamos o defeito, quando nós trabalhamos, elas recebem um alimento superior. E nós nos descarregamos daquele sofrimento, porque é um sofrimento. O ego nos faz sofrer. Se nós vamos eliminando, as nossas células vão se revitalizando. Aquilo já não nos estressa mais. Aquilo já não nos incomoda. Então, nós vamos ficando neutros diante de muitas circunstâncias, de muitos insultos. Não nos identificamos
se alguém nos trata mal ou trata bem, vai dar quase no mesmo. Vai dar no mesmo. Porque o defeito que se incomoda quando alguém nos chama de feio é o mesmo que fica alegre quando alguém nos chama de bonito. Então, quando alguém nos dá um tapinha no ombro e nos elogia, nós ficamos alegres. E quando alguém nos critica, nos chama de qualquer coisa, de burro, nós ficamos tristes. Então, é o mesmo defeito. Então, a nossa reação deve ser a mesma diante da bajulação e diante da reprovação, diante da crítica. Deve ser a mesma, nós devemos ficar neutros e observar o nosso interior. Observar o que está acontecendo quando alguém me bajula e o que está acontecendo quando alguém me critica. Tem uma ópera onde, quando termina a ópera, recebe muitas palmas, muitos aplausos, e os participantes da ópera não reagem nada, não vibram nada, eles ficam tranquilos diante dos aplausos. Então, essa é uma forma, uma demonstração de como nós devemos ser diante dos aplausos e dos insultos. Nos tornar serenos diante dos dois. Porque se diante de um aplauso nós nos alegramos, nós ficamos todos vaidosos, e diante de uma crítica nós ficamos irados, é o mesmo defeito. É o defeito da vaidade, que ficou alegre com o aplauso, e é o defeito da vaidade, que ficou triste com a crítica. Então, essa prática, a prática de meditação, vai nos provocar essa mudança, porque nós eliminamos o defeito psicológico e se elimina refletindo, meditando sobre o defeito, e vai então morrer e não vai acalmar apenas o defeito. Vai eliminar e vai resgatar a essência que esse defeito carregava preso, e vai então essa essência vai se juntar a esses 3%, vai se juntar aos 3% e vai diminuindo esses 97% da nossa essência que está preso, vai diminuindo e aqui vai aumentando. E isso é conhecer a si mesmo, isso é o trabalho de revolução da consciência. O nosso telefone está aí na tela, o nosso WhatsApp e Telegram, e nós estamos dispostos a tirar qualquer dúvida sobre qualquer tema que nós aqui tratamos. Muito obrigado a todos e boa noite.